Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Barros e estou aqui para falar do Papo de Empreendedor, programa que tem o objetivo de trazer ferramentas práticas para você colocar no seu dia a dia e melhorar os seus resultados, tanto para você empreendedor quanto para você intraempreendedor que trabalha para a empresa e quer ali ter resultados positivos. Bom, há 3 episódios eu comecei a falar sobre o ciclo de crescimento, o ciclo de aquisição de usuário, de cliente. Nesse episódio, a gente vai falar sobre um momento muito importante, que aliás foi um direcionamento que eu dei para todo o nosso time na Hands On TV, que foi o seguinte: vamos focar na retenção de usuário. Então a gente decidiu, se você não assistiu esse episódio, ele foi o episódio número 8. A gente decidiu parar de adquirir usuário e decidiu focar na retenção de usuário. E isso é muito sério. Quando você fala, não, eu não quero mais cliente, imagina isso. Não quero mais cliente, eu quero reter o cliente que eu já tenho. Então, o papo de hoje de empreendedor é retenção, tá? O que a gente tem que fazer na hora de reter? Pô, eu já adquiri o cliente, eu já ativei esse cliente, eu tenho os dados dele, eu tenho... O que tem funcionado pra gente, pessoal? Em primeiro lugar, eu preciso conversar com esse cara. Eu preciso conseguir conversar com esse cara. Não adianta nada eu ter um cliente ativo na minha base de dados e não conversar com esse cara. E aí o que a gente começou a fazer para conversar? 2 coisas. Eu comecei a mandar um e-mail mais pessoal para ele e comecei a dividir com ele as minhas dores também, porque eu também tenho. A gente também tem problema, né? Comecei a dividir com ele as minhas dores, mas não no sentido de querer passar o meu problema para ele, mas sim de dizer qual o problema que eu tinha ou que eu tenho e como é que eu busquei adressar, como é que eu busquei resolver esse problema, porque esse problema pode resolver o problema dele também, tá certo? E outra coisa que a gente começou a fazer aqui, a gente chama de, na verdade é um e-mail que a gente chama de weekly mail, mas a gente chama de hands-on selection, né? Se você não se cadastrou na hands-on, vai lá e se cadastra, que você vai receber o hands-on selection. Semanalmente, então assim, o e-mail pessoal eu mando provavelmente 1 por mês. E o hands-on selection, você vai receber todas as semanas uma seleção feita à mão pelo time da Hands On TV, onde eu vou ofertar para você 5 vídeos. Então, por semana, se você é cadastrado, você vai receber um e-mail, 5 vídeos selecionados especialmente pelo time da Hands On. O que isso vai fazer por você? Vai ajudar você com o seu tempo, porque você não precisa mais ficar procurando, eu vou te mandar. Então, essa conversa de retenção, eu resolvi fazer isso. O que eu foquei aqui para retenção? O que eu entendi que o nosso usuário está preocupado? Com o tempo. Ele precisa gastar menos tempo para consumir o mesmo ou o conteúdo ainda melhor. Imagina isso, eu reduzo o teu tempo de consumo e te dou mais qualidade, mais densidade e aquele conteúdo vai fazer mais sentido na tua vida. É melhor ou não é? Então, foi assim que a gente decidiu trabalhar a nossa retenção. Número 2, para trabalhar a retenção, a gente foi lá mostrar, na verdade, as nossas funcionalidades. Como eu falei no episódio anterior sobre ativação, eu mostrei a funcionalidade para o cara e falei, olha, se você se inscrever, você tem essa funcionalidade. E agora eu comecei a acompanhar o ciclo de usuário dele dentro das nossas funcionalidades. E aí a gente passou a fazer uma análise mais profunda de como ele usa as nossas funcionalidades. Que horário do dia ele consome? Tá certo? Se for durante o dia, ele faz anotação? Se for durante a noite, ele faz o highlight? Em que horário que ele assiste o highlight que ele fez? Ele volta no highlight no mesmo dia ou 2 dias depois? A gente começou a fazer essa análise e esse trabalho de análise começou a fazer com que a gente pudesse aumentar o nosso percentual de retenção. Porque quando eu começo a analisar mais o nosso usuário, eu começo a entregar para ele funcionalidades que fazem mais sentido. E aí, não tem só, quando eu faço a análise, eu comecei a entregar o quê? Eu comecei a entregar um conteúdo mais adequado para ele. Eu comecei a perceber que a necessidade daquele cara naquele momento é falar de fundraising, falar de dinheiro. Comecei a entregar mais esse conteúdo para ele. Comecei a perceber que a necessidade dele é falar sobre desenvolvimento de produto. Vou lá e entrego mais isso para ele. Retenção
para mim, é a palavra que você precisa ter para o crescimento da tua empresa. Se você quer crescer, você precisa entender da importância de reter o usuário que você já tem. Tá legal? Valeu? Então esse foi o Papo de Empreendedor, episódio número 11. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Se você gostou, compartilha aí na sua rede com os seus amigos, tá legal? Eu espero que eles também gostem e que isso faça sentido e que isso possa ser utilizado para o dia a dia de vocês. Um abraço, até o próximo Papo de Empreendedor, onde a gente vai falar sobre referência. Valeu!